Olá, queridos irmãos, a paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal do pastor Ivan Oliveira. Quem está esperando receber uma boa notícia? Todos nós, não é verdade? Olha, talvez você esteja vivendo um período de grande angústia, de grande sofrimento, depressão em sua vida. E o sofrimento, não é verdade, meu amado irmão? Ele existe por vários problemas que a vida se nos apresenta. São problemas familiares, são problemas no casamento, são problemas financeiros, problema no trabalho. E quando olhamos os noticiários, em sua grande maioria, o que vemos são só más notícias, notícias desanimadoras, notícias de morte, de roubo, notícias de destruição. Todavia, a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 30, olha que interessante que a Bíblia diz: o olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas ou as boas notícias fortalecem até os ossos. Ô, meu irmão, dá um glória a Deus aí, assista este vídeo até o final, pois eu estou inspirado pelo Espírito Santo para te ensinar como você se tornará um imã de atrair boas notícias. Amém? Agora, tem um detalhe. Se as boas notícias fortalecem até os ossos, o contrário também é verdade. As más notícias enfraquecem os ossos. Sabe, meus queridos irmãos, neste momento de tamanha dificuldade que você está enfrentando e que as más notícias vêm lhe enfraquecendo, o que você está precisando é de um olhar amigo. O texto nos diz: o olhar de amigo alegra o coração. As boas notícias fortalecem os ossos. Eu quero que você olhe para Deus como seu amigo espiritual. Amém? Então, repita comigo assim, Deus é meu amigo. Além de Deus ser o seu amigo, eu, pastor Ivan, quero que você olhe para mim e também me olhe como um amigo. Então repita comigo: Deus, o pastor e a missionária são meus amigos. Amém? Agora procura alegrar o seu coração. Você não está sozinho, nem sozinha. Estamos juntos e misturados. Eu quero trazer boas notícias da parte de Deus para a sua vida. Vamos espalhar boas notícias, porque o texto ensina duas coisas importantes: um olhar amigo e boas notícias fortalecem até os ossos. Amém? Antes de iniciarmos a nossa mensagem, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, então já se inscreva agora, deixa o seu like, o seu joinha, toca no sininho para você receber novas mensagens e novas orações, tá certo? Meus queridos irmãos, vocês sabiam que no mês de junho o mundo recebeu a maior notícia de toda a história da humanidade?
Vamos conferir na Bíblia? Se você puder, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 26. O texto sagrado diz assim, olha como é forte, no 6º mês, olha só, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E lá no versículo 30, continuando, o texto diz assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Glória a Deus. No texto lido, vemos que foi no 6º mês, no mês de junho, que o anjo Gabriel trouxe a Maria a notícia que ela conceberia e daria à luz a Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Por esta razão, pela fé, nós podemos realizar um ato profético de que neste mês de junho, você, meu irmão e minha irmã, inscrito neste canal, você receberá boas notícias em nome de Jesus. Quem crer, dá um glória a Deus e escreva nos comentários, este mês eu vou receber boas notícias em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Antes da gente falar a respeito das boas notícias, do estudo sobre essa notícia que mudou a história da humanidade, vamos ver na Bíblia o que as más notícias provocam no ser humano. É importante, meus queridos irmãos, a gente saber que a má notícia é gerada no inferno. Por que, pastor Ivan, que as más notícias são geradas no inferno? Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a maioria das notícias que ouvimos sempre envolve o quê? Morte, roubo, destruição, não é verdade? Então, no livro de Jeremias, no capítulo 49, no versículo 23 e 24, a Bíblia revela os sintomas que as más notícias provocam no ser humano. Diz assim o texto, a respeito de Damasco, envergonhou-se. Olha só. Primeiro sintoma das más notícias é a vergonha. Quando a pessoa recebe uma má notícia, muitas das vezes ela se sente envergonhada. Então, envergonhou-se Amade e Arpade. E tendo ouvido más novas, ou seja, más notícias, cambaleiam. Olha só o que a má notícia provoca. São como o mar agitado, que não se pode sossegar. Não é assim quando a pessoa recebe uma má notícia? Ela fica cambaleia, ela fica com o mar agitado, ela fica agitada, como não se pode sossegar. E diz mais, enfraquecida. As más notícias enfraquecem até os ossos. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir. E tremor a tomou, angústia e dores. Veja, meus amados irmãos, como é sério o que a má notícia provoca no ser humano. Angústia e dores. Dores a tomar o como daqui está de parto. Meu Deus do céu, é isso que as más notícias provocam no ser humano. Então, vamos aprender a como lidar
com as más notícias. Nós estamos falando que você vai receber boas notícias, mas nós temos que nos preparar para lidar com as más notícias, não é verdade? No livro de Salmos 112, no versículo 4 até o 7, está escrito assim: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. E no versículo 6 diz assim: não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Olha o versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. Dá um glória a Deus, meu irmão. Vamos repetir? Não se atemoriza das más notícias. Então, a má notícia ela é real para todos os seres humanos. Mas quando nós que vivemos pela fé, que ele fala que ao justo nasce luz nas trevas. Quem é o justo? O justo é aquele que vive pela fé. Então, o justo que vive pela fé, ele não se atemoriza das más notícias, porque ele confia em Deus. O texto diz: o seu coração é firme, confiante no Senhor. Glória a Deus. Quem vive pela fé não tem medo das más notícias, porque sabe que Deus está com ele. Glória a Deus. Agora vamos aprender 6 lições sobre a boa notícia que mudou a história da humanidade. Vamos ler novamente o texto do livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26, dessa passagem bíblica a respeito do anjo Gabriel que veio até Maria. Nós, meditando nessa palavra, nós vamos aprender 6 lições sobre este episódio que o anjo trouxe a notícia, uma boa notícia, uma excelente notícia de que Jesus, que Maria conceberia e daria à luz a Jesus. A notícia que mudou a história da humanidade. Amém? Então a primeira lição do texto é a seguinte, anota aí: as boas notícias são geradas no céu e são para os escolhidos de Deus. Vou repetir: as boas notícias são geradas no céu e são para os escolhidos de Deus. Vamos ler novamente? Olha só, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Mas o anjo lhe disse: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Veja que enquanto as más notícias são geradas no inferno, as boas notícias são geradas no céu. A boa notícia foi gerada por Deus no céu, foi trazida à terra pelo anjo Gabriel e entregue à serva do Senhor chamada Maria. Maria foi escolhida por Deus para receber a maior notícia de todos os tempos. Então, meu irmão, essa primeira lição: se você é um escolhido de Deus, e eu tenho certeza que você é, por quê? Porque você está assistindo esse vídeo, Deus te escolheu. Então, se você é um escolhido de Deus, então se prepara, porque tem boas notícias geradas no céu, vindo de Deus
para ser entregue nas suas mãos, nas minhas mãos. Tem coisa boa chegando em nome de Jesus. As boas notícias são as promessas de Deus, as boas notícias são milagres, são os sinais, são as maravilhas, é o livramento, é um testemunho, é uma porta que se abriu, curas, milagres sobrenaturais, extraordinários, é a libertação de um filho, em nome de Jesus. Esta é a primeira boa notícia para você. Deus está gerando boas notícias no céu para entregar em suas mãos. Você é um escolhido de Deus? Escreva nos comentários: eu sou um escolhido de Deus. E essa mensagem é para você. Amém? A segunda lição: a presença de Deus em nós é motivo de grande alegria. No versículo 28 diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Observe que o anjo não disse a Maria: alegra-te muito, favorecida, porque você vai se casar. Ou alegra-te muito, favorecida, porque você vai, trazendo para os dias atuais, comprar um carro 0 quilômetro, ou você vai ter condição de trocar o seu carro, ou se alegra muito porque você vai comprar sua casa própria, ou alegra-te muito porque você vai ter condições de pagar todas as suas contas, ou terá uma porta de emprego aberta, ou alegre-se muito porque você vai abrir o seu próprio negócio. Não! O anjo não prometeu nada a Maria que fosse material, mas o anjo disse a Maria: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ou seja, a presença de Deus em nossa vida é um motivo de grande alegria. Meu irmão e minha irmã, eu profetizo agora: alegra-te muito, favorecida, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não está sozinho. Deus é contigo. Um com Deus já é maioria. Então vai dar tudo certo, porque Deus está contigo. Até o que era para dar errado vai dar certo. Creia. E se você, eu, nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Isto é uma boa notícia, sim ou não? Então Deus, a segunda lição que nós aprendemos, porque Deus é conosco, então nós temos motivos de ter grande alegria. Não é nos bens materiais tão somente, mas é no Senhor, e com o Senhor as outras coisas que necessitamos serão acrescentadas. Vamos para a terceira lição? São 6 lições, hein? Com Deus venceremos o medo. Terceira lição: o anjo disse a Maria: não temas, porque achastes graça diante de Deus. Olha que boa notícia! Com Deus venceremos o medo. Davi disse isso também no Salmo 23, no versículo 4, diz assim, olha só: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Glória a Deus, aleluia! A presença de Deus em nós é como um antídoto espiritual, é como uma vacina espiritual que nos imuniza contra o vírus do medo. Então, o medo, Deus, quando Ele quer fazer algo grande na vida de alguém, a primeira coisa que Ele diz: não temas. A palavra não temas é uma das palavras mais repetidas na Bíblia. Então, meu irmão, não temas.
Deus é contigo. Glória a Deus. A quarta lição: o anjo deu a notícia que mudou a história da humanidade. Diz assim o versículo 31, acompanha aí, ó. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então o anjo Gabriel trouxe a notícia, como nós já falamos, que mudou a história de toda a humanidade. Ele anunciou a notícia mais esperada, que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, iria nascer. E esta não foi só uma boa notícia para Maria, não. Foi uma boa notícia para todos nós. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O pastor Billy Graham, ele disse assim: a notícia mais importante da história da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas foi o Filho de Deus ter pisado aqui na terra. Glória a Deus. Então, vamos para a quinta lição? A quinta lição é a seguinte, ó: o Espírito Santo age em nossa vida para que as boas notícias se cumpram. Amém? O Espírito Santo age para que as boas notícias de Deus se cumpram em nossas vidas, ainda que essas notícias sejam impossíveis, ainda que o milagre seja impossível, o Espírito Santo age para que o impossível venha acontecer. Olha que boa notícia, no versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Por quê? Toma posse, meu irmão, olha só. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia, glória a Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O anjo disse a Maria que ela ficaria grávida. Ela disse: mas como? Se eu não tenho relação com homem nenhum, com homem algum, como eu vou ter um filho? O anjo, realmente o que o anjo estava propondo a Maria era algo, humanamente falando, impossível de acontecer. Por isso que ela perguntou: como será isso? Sabe, meu irmão? O como o milagre vai acontecer, o como as boas notícias vão chegar na sua vida, o como é domínio de Deus, é responsabilidade de Deus, é a parte de Deus. A nossa parte é crer, é tomar atitude, é agir. O que eu não posso fazer, Deus fará. Por exemplo, como Deus abriu o Mar Vermelho? Como, de que maneira as muralhas de Jericó caíram? De que maneira, como 5 pães e 2 peixinhos alimentaram mais de 20.000 pessoas? Como? Não tem como. Milagres não se explicam.
alimentou 20.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios. Como pode um morto de 4 dias que já estava cheirando mal ressuscitar? Então, mas tudo isso aconteceu, o impossível aconteceu. O como é com Deus, creia. Quando o Espírito Santo vem em nós, impossíveis acontecem. O Espírito Santo em nós fará que nós sejamos imã de atrair boas notícias. Glória a Deus. E a sexta e última lição desse texto, para que as boas notícias se cumprem em nossas vidas, devemos nos colocar à disposição de Deus. Amém? Então disse Maria ao anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, Maria colocou-se à disposição de Deus. E assim será em nossa vida, em minha vida, na sua vida. Se nós nos colocarmos à disposição de Deus, então seremos um imã de atrair boas notícias. Amém? Então nós aprendemos hoje nessa pregação 6 lições desse texto que mudou, 6 lições sobre a boa notícia que mudou a história da humanidade. Mas cada uma destas lições são 6 boas notícias. Vamos recapitular? A primeira boa notícia: as boas notícias são geradas nos céus e são para os escolhidos de Deus. A segunda lição: a presença de Deus em nós é motivo de grande alegria. A terceira lição: com Deus venceremos o medo. A quarta lição: o anjo deu a notícia que mudou a história da humanidade e foi no 6º mês. Neste mês é o mês das boas notícias, tem coisa boa chegando na tua vida. Então a quinta lição: o Espírito Santo em nós, ele age em nossa vida para que as boas notícias se cumpram, ainda que sejam impossíveis, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E a última lição e a última boa notícia: para que as boas notícias se cumpram em nossa vida, devemos nos colocar à disposição de Deus. Amém, meus amados irmãos? Eu sei que foi um estudo longo, um estudo profundo, abençoado. É importante que vocês vejam este vídeo, assistam novamente 2, 3 vezes, leia com atenção, com a Bíblia, tomando posse, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Se nós praticarmos isso, com certeza seremos um imã de atrair boas notícias. Amém? Então, nesse texto sagrado, nós aprendemos lições muito importantes, que boas notícias estão chegando e como lidar com as más notícias, o que as más notícias provocam e o que as boas notícias provocam em nós. Vamos orar, meu irmão? Prepara aí um copo com água, o meu já está aqui, e quando a gente terminar a oração, nós iremos beber desta água com a certeza que boas notícias chegarão em nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, de boas notícias, meu Pai, transborda o meu coração. Ao Rei consagro que compus, a minha língua é como pena de habilidoso escritor, diz o Salmo 46. Ó meu Deus e meu Pai, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós
oramos, meu Pai. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas notícias, que proclamam a paz e anunciam boas novas, que proclamam a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o anjo, quando Jesus nasceu, os anjos disseram aos pastores: não tenham medo, estou trazendo boas notícias de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ó meu Deus, a grande notícia, a boa notícia é a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que veio à terra para morrer pelos nossos pecados. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Meu Deus, eu profetizo que todos nós, meu Pai, cada inscrito deste canal, cada pessoa que assistir este vídeo 1, 2, 3 vezes, são 30 minutos, mas eu tenho certeza, meu Pai, que enquanto nós estivermos ouvindo, assistindo, meditando, orando, as boas notícias começarão a chegar. Oh, meu Deus, eu repreendo as más notícias que são geradas no inferno. Está repreendido e eu peço, ó Senhor, Deus, que as boas notícias que são geradas no céu venha ser entregue nas mãos de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, nós te agradecemos, consagre e abençoe esta água e quando dela bebermos, que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Amém e graças a Deus. Meu Deus, abençoe este dia, que seja um dia de grandes bênçãos, de grandes vitórias. E todos os que creem digam que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos beber da água então, meus amados irmãos, beba da água. Glória a Deus. Tem coisa boa chegando. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz e lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Deus abençoe. A paz.